Falando agora sobre a configuração de usuários. Do lado esquerdo a gente vai vir aqui procurar por usuários. Aqui em usuários, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é saber qual que é o padrão então do nosso sistema. Todos os clientes eles precisam ter o padrão, porque senão o sistema não vai funcionar e ele pode dar algum problema. O que é? Esse e-mail, que é o e-mail de acesso na plataforma, ele segue o padrão. Então a gente vai criar, né, o dos administradores e os administradores só continuam. Então eu tenho aqui nessa empresa aqui, por exemplo, ó, o @emasystemas.com.br. Então todos os usuários que eu vou criar, né, com exceção desse aqui do Lucas, que ele é um usuário de teste também, todos os usuários que eu vou cadastrar, eu coloco aqui então o nome que eu quero, @emasystemas.com.br, tá? Então esse padrão ele precisa ser seguido, porque senão a plataforma não vai funcionar corretamente, pode dar algum problema. Então, ao clicar aqui em adicionar, eu vou colocar o nome, lembrando que esse nome é o nome que o seu cliente vai ver, do funcionário seu que estiver respondendo, então você pode colocar aqui, ó, Silas, então vai aparecer lá, Silas, 2 pontinhos, ele aparece assim, né? E você tem a opção de colocar também Silas diz. Por quê? Quando você coloca Silas diz, vai aparecer em negrito em cima da conversa. Silas diz, 2 pontinhos. E embaixo o que foi que o Silas escreveu. Para que isso? Às vezes para a pessoa que você estiver conversando, que o seu funcionário estiver conversando, ele entender, né? Ah, é o Silas que está falando comigo. Para não entender isso, toda fica aparecendo Silas, Silas aqui, eu não estou entendendo nada por conta disso. Então você tem essa opção. É só você colocar aqui o nome e o espaço diz, que depois a plataforma vai inserir os 2 pontos, colocar em negrito e colocar a mensagem embaixo. Aqui a gente vai colocar o e-mail, né, naquele lá, o padrão arroba, sem acento, sem maiúsculo, sem nada. Lembrando que o sistema ele reconhece maiúsculo e minúsculo, tá? Então ele diferencia. Se você colocar aqui, por exemplo, o P aqui maiúsculo, lá você vai ter que colocar igualzinho, porque senão ele dá erro de login. Então aqui você vai colocar o padrão, arroba o padrão aí da sua empresa. A senha, você pode criar uma e depois o funcionário alterar. E aqui a gente tem os perfis. O que é o perfil? O administrador ele tem acesso a tudo, ele vê tudo, consegue configurar tudo aí no sistema, né? O supervisor ele vê mais coisa, né, do que um usuário comum, só que ele tem alguns acessos restritos. Então é como o próprio nome diz, ele é só questão de supervisor, ele não tem acesso total, mas ele tem acesso a algumas coisas a mais do que o usuário. E quando a gente seleciona aqui a parte de usuário, a gente tem algumas configurações para serem feitas nele. Primeiramente, você pode deixar ele bloqueado aqui, né, bloquear o WhatsApp VoIP, porque esse WhatsApp VoIP aqui é uma plataforma separada que precisa ser contratada para utilizar a ligação dentro do próprio sistema também. Aí você liga pelo WhatsApp aqui dentro. Aqui em menus visíveis, você pode escolher o que esse usuário ele tem acesso, né? Ele não tem envio em massa, os grupos ele tem acesso, Kanban funil não, chat privado sim, tarefas ele não tem, campanhas também não. Ou se não, esse funcionário aqui não é usuário, mas ele gerencia a parte de campanhas também. Então deixa liberado aqui para ele. Essa configuração CIP aqui tem um vídeo específico só para ele. E aqui embaixo a gente tem aqui o horário de atendimento. Quando a gente tem aqui horário de atendimento, aqui ele está tudo liberado. Então, ou seja, qualquer dia, qualquer horário que ele for acessar a plataforma, ele consegue logar. Quando você quer deixar bloqueado, né? Não, quero deixar liberado só no horário de trabalho para ele conseguir ver. Você vai vir aqui no domingo, por exemplo, ele está bloqueado. Na segunda, ele já é por horário. Então, esse horário que você coloca aqui, você só tem que tomar alguns cuidados, né? Que são os seguintes. Sempre colocar o horário, tanto o horário de início quanto o horário de fim, com alguma margem. Então, por exemplo, esse funcionário ele começa a trabalhar 8 horas. A gente vai colocar aqui no sistema 7h45, né? Então, ou seja, 15 minutos antes. Por quê? Se ele chegar ali 5, 10 minutinhos antes, ele já vai conseguir acessar a plataforma tranquilamente. E esse funcionário, o horário dele sair para o almoço é meio-dia. Só que às vezes ele atrasa um pouquinho, ele sai, por exemplo, até meio-dia e 15. Então a gente coloca aqui até meio-dia e 15, porque senão quando der meio-dia o sistema já vai bloquear ele e ele não vai conseguir fazer mais nada, né? Então lembre sempre de colocar aí uma margenzinha de mais ou menos 15 minutos, ou por exemplo, aqui no final do dia o horário dele sair é às 18, mas tem dia que ele está enrolado, atendendo cliente, ele chega e mora até às 19, então coloca aqui às 19. Né? Então lembra sempre de trabalhar com essa margem de segurança aqui dentro do horário de atendimento que ele usa a plataforma. E depois que você fez aí todas as configurações necessárias, você vai clicar aqui no botão de salvar. Vou sair aqui, porque esse aqui eu não vou salvar. Assim que você cria o contato, vai aparecer aqui então, né, o nome que você colocou para ele, o e-mail dele. A filas aqui está aparecendo.
E as conexões também. O perfil você já configurou lá, né? O que a gente tem que fazer? Quando a gente cadastra esse usuário, a gente precisa vir aqui, ó, em gestão de filas desse usuário. Então eu vou clicar aqui e vou marcar ali qual fila que esse usuário tem acesso, né, de qual departamento que ele é. Depois eu vou vir aqui na gestão de conexões desse usuário, vou clicar e vou colocar aqui qual WhatsApp que ele tem acesso. Então esse aqui eu só tenho um WhatsApp nesse usuário aqui, né, nesse sistema. Se você tivesse mais de um número de usuário, mais de um número de WhatsApp, você ia colocar aqui, não, esse aqui ele atende a esse número aqui que é o dele. E aí você seleciona qual WhatsApp que ele participa, ou seleciona todos também para ele participar de todos. A fila, a mesma coisa. Aqui você vai clicar para entrar e editar esse usuário, né? O administrador, o administrador também pode ter horário para trabalhar. Inclusive esse aqui está bagunçado, ó. Vamos deixar aqui liberado. Pronto. Não é um usuário de teste, a gente às vezes bagunça tudo, né? Então aqui você vai editar esse usuário e aqui você vai excluir esse usuário. Então, falando aí um pouquinho sobre a parte de usuários, manutenção, cadastro, né? E como que a gente trabalha com eles.